Queridas irmãs e queridos irmãos, que a luz e a paz de Jesus Cristo esteja presente no meio de todos nós. Dando continuidade ao estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica, hoje falaremos sobre a organização da equipe mediúnica. Vamos então aqui colher o material para que possamos aqui elucidar bastante sobre as colocações que são colocadas nas questões do livro. Na questão número 81, é colocado que privacidade, seleção criteriosa de participantes, ambiente harmonizado exclusivamente reservado para as reuniões mediúnicas ou para atividades afins, irregularidade com a mesma equipe, são padrões de qualidade para a prática mediúnica já amplamente justificados na obra Reuniões Mediúnicas de nossa autoria. Equivale dizer, então, queridas irmãs e queridos irmãos, antes de colocar a questão aqui, a importância que se tem com relação à preservação do ambiente. Como é colocado aqui, que este ambiente onde se realizam as reuniões mediúnicas, a sala, que se trate somente das questões relacionadas a estas reuniões ou atividades ligadas às atividades do movimento espírita. Então é importante que nós reflitamos sobre isso, dessa preservação do ambiente, e relembrando tudo aquilo que já temos estudado anteriormente. As questões de se comportar, ali não é uma sala de visita, não é uma sala onde se vai praticar colóquios indesejáveis. É um local onde se deve se chegar com antecedência, vibrar em preces, silêncio, não é para ficar em diálogos com trivialidades do nosso cotidiano. Mas uma questão que é colocada aqui: que outros padrões de qualidade, então, além destes, inerentes à organização das reuniões mediúnicas, poderão ser incluídos ou indispensáveis? E a resposta que a equipe coloca é: reputamos essenciais, além dos itens citados, dois outros. Adestramento da equipe, quer dizer, treinamento da equipe, que tem conotação diferente de estudo. Este costuma ser teórico, o estudo, podendo também ter uma certa abrangência prática, com simulações, troca de experiências e análise de casos e etc. Adestrar, todavia, compreende um passo adiante. Envolve exercício para as funções a desempenhar, supervisionado por pessoas que possuem experiência comprovada, aliada à competência. Tem sido muito raro entre as práticas do movimento espírita os grupos mais experientes prestarem ajuda aos grupos iniciantes. Seja porque os primeiros se fecham, não admitindo presença de estranhos em suas práticas, com receio da quebra de harmonia, e seja porque os segundos se isolam para não darem demonstrações de ignorância, ou porque aspiram a descobrir por si mesmos o caminho com auxílio dos espíritos. Tem havido exemplos felizes de experiências desse tipo em que os espíritos formam seus auxiliares, seguindo com eles o árduo trabalho de suprirem a falta de experiência. De valor incomensurável este adestramento promovido pelo mundo espiritual, o qual todavia não dispensa os esforços humanos para que se ajudem uns aos outros, pessoas ou grupos, na esfera do cotidiano, agilizando o processo de espiritização das casas espíritas e da própria sociedade. Espontaneidade das comunicações, que é de relevância inquestionável. É importante esse item que recorremos a um resumo do artigo publicado na revista Presença Espírita, de março a abril de 1998, da autoria de um membro da equipe do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, com o título de
Ordinários são eles que nos dirigem, o qual resumimos e adaptamos. Eilo. Com essa expressão, fecha-se a questão 459 de O Livro dos Espíritos a respeito da influência dos desencarnados na vida dos homens. Pode parecer ao observador apressado que examine a frase superficialmente e fora do seu contexto que as criaturas da Terra não passam de autômatos, despróvidas de lucidez e vontade, vivendo ao sabor do que decidem os espíritos. Todavia, é uma evidência inquestionável para os que se interessam pelos temas imortalistas, que há mais intercâmbio entre os homens da Terra e os espíritos do que se percebe, obviamente. Desloquemos esses comentários para as questões inerentes à prática mediúnica em grupo, conforme vêm sendo realizadas nas casas espíritas, as chamadas reuniões mediúnicas. Esses trabalhos de intercâmbio espiritual são realizados em parceria com os bons espíritos, para que possamos aprender e servir. Esses espíritos nobres que nos acolhem e inspiram jamais podem ser dirigidos por nossa vontade, pois deles procede a energia maior, a sabedoria maior, o amor de plenitude, não passando nós de meros aprendizes da escola da vida. O amor de Deus entregou aos cuidados deles instrutores benevolentes e dedicados. Tais comentários visam introduzir uma questão da maior relevância para o movimento espírita no que tange à direção e planejamento das reuniões mediúnicas de caráter terapêutico. A quem cabe a programação dos espíritos sofredores, que devem ser atendidos através dos médiuns? A eles, os nossos guias espirituais, como chamamos, ou a nós, os guiados? Se os guiados programam não deixando qualquer espaço decisório para eles, os mais sábios e competentes, tal procedimento implica em amarrá-los totalmente como se fosse possível e submetê-los ao talante de nossos caprichos e determinações. As nossas reuniões mediúnicas, com as devidas exceções, estão tão cheias de petitórios, a lista de clientes preenchida de modo tão exclusivo pelos agentes e procuradores humanos, que os bons espíritos estão encontrando muita dificuldade em socorrer de fato, ademais porque eles somente o fazem pelo critério do mérito e da oportunidade real, com chance de ser aproveitada e valorizada. Ocorre que essa forte ingerência humana no planejamento e organização das reuniões mediúnicas tem concorrido muitíssimo para que elas percam a qualidade e deixem de cumprir o papel terapêutico para o qual foram criadas. Temos registrado nos seminários que realizamos alguns problemas relevantes relacionados à questão de que tratamos. O primeiro deles é a perda gradativa de produtividade em trabalhos práticos, antes tidos como eficientes. E as pessoas assim se colocam. De uns tempos para cá, as nossas sessões ficaram desinteressantes. As comunicações diminuíram em quantidade e qualidade e quase mesmo silenciaram. E nós lhe dizemos, é a misericórdia divina, agindo para precatar vocês de acontecimentos desagradáveis. Antes silenciar a boca mediúnica do que submetê-la ao trabalho do personalismo e das mistificações. De outras vezes, são médios a se queixarem. Tudo ia bem comigo, dentro naturalmente da relatividade de minha condição humana. Mas, de repente, me impuseram que trabalhasse mediunicamente atraindo espíritos vinculados aos encarnados em estado de obsessão evidente. E eu não tenho suportado essa carga, nem me adaptado a esse método forçado de atuar na mediunidade. Que faço agora? Pergunta difícil, a que só podemos responder de forma conciliatória para não estimular a indisciplina nem a desagregação. Esforce-se para adaptar-se, mas converse com o dirigente propondo adequações que sejam compatíveis com os princípios doutrinários. Procure encontrar fatores de equilíbrio em você mesmo,
que prevaleçam em quaisquer circunstância, mas não ultrapasse o limite de suas resistências. Sentindo os sinais de desarmonias físicas e emocionais, comunique o fato à direção dos trabalhos mediúnicos. E não dê campo mental para atendimentos a espíritos atormentadores. Permitimos-nos tocar no outro ponto importantíssimo, introduzindo através da seguinte questão: para que as etapas mediúnicas da desobsessão aconteçam através da psicofonia ou da incorporação do desencarnado infeliz e infelicitador, é necessária a presença dos encarnados afetados pela obsessão nas reuniões mediúnicas? Alguns defendem a tese de que a proximidade física entre vítima, algozes e socorristas favorece as ligações psíquicas entre os médiuns, agentes diretos do socorro, e com base nesse argumento desconsideram os vários inconvenientes provocados pela presença de pessoas despreparadas e estranhas ao grupo socorrista nas reuniões mediúnicas, entre as quais destacamos a perda de privacidade do grupo e as consequências disso decorrente para a harmonização dos pensamentos. Ver influência do meio em O Livro dos Médiuns, no capítulo 21. E mais grave ainda, os riscos a que são submetidos os próprios doentes encarnados, despreparados e fragilizados como se encontram de serem pressionados desfavoravelmente com as ameaças e a linguagem agressiva e chocante dos espíritos brutalizados e odientos. Somos favoráveis à ideia de que os bons espíritos dispõem de recursos muito eficazes para trazer às reuniões mediúnicas as entidades que desejam socorrer. E os fatos são inúmeros. Independentemente de outras providências humanas, que não há de estarmos preparados sempre, criando um padrão vibratório de superior qualidade para o centro espírita. Não há necessidade, portanto, de franquear as reuniões aos apelantes do socorro desobsessivo, o que é prejudicial. Sem dúvida, nem dificultar o trabalho dos mentores espirituais com o rosário de nossos pedidos, quase sempre carregados de preferências injustificáveis e improcedentes. Questão número 82. Há uma tendência natural no movimento espírita de classificar as práticas mediúnicas de caráter terapêutico em reuniões de educação da mediunidade e reuniões de desobsessão. Como se estrutura cada uma delas? As reuniões de educação mediúnica, como o próprio nome sugere, são as que agrupam pessoas sem experiência, procedentes tanto dos cursos básicos de espiritismo como das diversas áreas de atividade estruturadas na casa espírita. Essas reuniões se formam às vezes em sequência aos círculos de estudos sistematizados da doutrina espírita, quando o interesse de uma determinada turma de alunos direciona-se para os estudos teórico-prático específicos sobre mediunidade e o centro espírita resolve dar guarida a esse interesse. Todavia, semelhante modelo de formação de novos grupos mediúnicos, a partir dos de estudos, não é único. Diversas casas espíritas, mesmo quando aproveitam alunos concluintes desses cursos, preferem distribuí-los pelos diversos grupos mediúnicos já existentes, enquanto que outros centros espíritas só admitem candidatos a partir do corpo de seus trabalhadores, tenham eles feitos cursos ou não. Seja como for, torna-se necessário para quem não estudou o suficiente que o faça o quanto antes, assumindo o compromisso de se instruir sempre, enquanto os que apenas estudaram e devem estudar incessantemente, porque ninguém está completo. Se integrem no trabalho, evitando-se aquela tão velha e indesejável situação do centro espírita dividido entre os que apenas frequentam reunião mediúnica e os que participam de modo amplo e diversificado de suas atividades. Mas para que ocorra essa maturação e o crescimento dos grupos mediúnicos, é preciso que desde o início se faça uma boa seleção.
levando-se em conta, entre outras, o valor moral do candidato. A fase inicial de vida das reuniões de educação mediúnica costuma-se reservar a maior parte de seu tempo de duração para o estudo das disciplinas teóricas, ficando a parte menor para os exercícios práticos. Com o passar dos anos e à medida que os potenciais mediúnicos das pessoas vão sendo desvelados, a demanda de espíritos sofredores atraídos para essas reuniões cresce, tornando-se necessário aumentar o tempo reservado para o intercâmbio espiritual, em detrimento da duração do estudo, até o ponto em que o programa teórico informativo se esgota e o experimento passa a ter um caráter normal de reunião mediúnica. A partir daí, a preparação na sala mediúnica deve resumir-se a uma simples leitura, suprimindo-se o estudo que passa a ser inconveniente, por exigir dos participantes uma certa excitação intelectual. Comentários quando o que se quer é levá-los à quietude emocional e ao recolhimento íntimo, favorecedores da passividade mediúnica e da concentração. Isso não significa rejeição ao estudo que deverá ser feito, em outra ocasião, por iniciativas organizadas pelo grupo ou por autodidatismo. Adquirida personalidade própria, a reunião mediúnica terá longa trajetória, a trilhar durante o qual a equipe irá adquirindo experiência e se capacitando para responsabilidades cada vez maiores. Conquanto caiba aos dirigentes o recurso de ir injetando nos grupos elementos novos, em substituição aos que se afastam ou são afastados, ou promover permutas de pessoas entre os grupos, sempre objetivando o propósito fim da lei de sintonia e da qualidade. É de se esperar que cada reunião mediúnica, a partir de seu grupo base, promova a sua ascensão até o limite possível de conformidade com o valor médio das possibilidades evolutivas de seus membros. É nessa trajetória que chegará o momento para passar a se envolver com a desobsessão. Primeiramente, através de alguns médios que se adestraram e se fortaleceram mais rapidamente. Depois, com a maioria ou com todos. O momento de começar a desobsessão não se dá por decreto humano. Queremos com isso dizer que não basta que o dirigente encarnado do grupo afirme: a partir de hoje o nosso grupo será de desobsessão. Se o grupo não estiver maduro e preparado, os mentores não acatarão a vontade dos encarnados, prosseguindo a reunião conforme a capacidade da sua equipe. Havendo insistência dos dirigentes para se autopromoverem, provocando atendimentos para os quais o grupo não tem suporte, a obsessão se instalará nos médiuns, ou então fará enveredar pelo desserviço das mistificações. Quem examinou a obra de Manuel Filomeno de Miranda, Trilhas da Libertação, há de se lembrar da advertência do espírito Carneiro de Campos, quando textualmente escreveu no capítulo intitulado A Luta Prossegue: o labor de desobsessão é terapia avançada, que exige equipe hábeis de pessoas e espíritos adestrados nas suas realizações, de modo a se conseguir os resultados positivos e esperados. Não raro, candidatos apressados e desaparelhados aventuram-se em tíntames públicos e privados de intercâmbio espiritual, desconhecendo as armadilhas e astúcia dos desencarnados, procurando estabelecer contatos e procedimentos para os quais não se encontram preparados, comprometendo-se desastradamente com aqueles aos quais pretendem doutrinar ou impor as suas ideias. Arrogante uns, ingênuos outros, permitem-se a leviandade de abrir portas mediúnicas a intercâmbio desordenado, na pressuposição de que se podem fazer respeitados, obedecidos em grande risco de natureza psíquica. Sobre desobsessão é preciso ainda enfatizar que trata-se de um processo amplo, que envolve não apenas a reunião mediúnica, mas o conjunto das atividades do centro espírita,
conforme elucidou o trabalho apresentado no primeiro Congresso Espírita Brasileiro, em outubro de 1999, intitulado O Centro Espírita e a Desobsessão, do qual extraímos a seguinte interessante tópico. O Centro Espírita que se quer dedicar ao mister da desobsessão tem que ser preservado das desarmonias vibratórias geradas pelas mentes de seus participantes. Deve haver nele um clima fraternal preponderante, e seus membros devem estar interessados, sinceramente, na proposta evangélica do amor e da solidariedade entre todos. Que assim seja. E aqui então, queridas irmãs e queridos irmãos, nós então concluímos, essa parte aqui da organização dos trabalhos das reuniões de intercâmbio mediúnico. Muita luz e paz a todos, tenham uma excelente jornada. Fiquem com Deus.